Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Segundo livro das Crônicas, eu pedia que você ajudasse, eu peço que você ajude a pessoa que está do seu lado a encontrar o texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 16. É um texto conhecido da palavra, para aqueles que têm familiaridade com a palavra, mas é um texto que nós ouvimos poucas pregações a respeito dele, porque é um texto forte, e eu creio que o Senhor há de falar ao nosso coração de modo especial. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eles tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Amém?
Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o nome e rogamos a Ti pelas misericórdias vivas do Teu Filho Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, abrindo olhos e ouvidos espirituais, iluminando os olhos do nosso entendimento, de maneira que cada um de nós compreenda e possa discernir aquilo que o Espírito de Deus fala aos corações. Sobretudo, Senhor, aqueles que nunca experimentaram o Deus vivo em suas vidas, que hoje seja o dia da salvação, que hoje seja um dia aceitável do Senhor e que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, nesses dias eu tenho pensado muito a respeito da graça de Deus. E quanto mais eu penso na graça de Deus, mais eu me encanto com o poder restaurador, salvador e libertador dessa graça tremenda que o Senhor derrama sobre nós. Não costumo ver televisão, não por uma questão religiosa, mas não costumo ver televisão porque eu não consigo achar nada que preste ali. Os noticiários ali são tão aterradores que a gente vai dormir com o coração tão amargurado de espírito que por que eu vou encher o meu coração com tantas coisas? Mas muitas vezes a televisão está ligada e é inevitável a gente ouvir determinadas coisas, ao mesmo tempo que nós recebemos muitas notícias pela internet. E esta semana eu vi uma notícia que me deixou estarrecida. Um homem dos Estados Unidos, drogado, junto com um companheiro, com um amigo, muito amigo, ele, num estágio de drogas muito alto, ele arrancou o coração daquele homem, daquele seu companheiro, amigo, sei lá, ambos drogados, com o amigo ainda vivo, comeu o coração. E foi algo assim tão estarrecedor que eu fiquei olhando para a cara daquele jovem, um jovem bem apessoado, naturalmente filho de uma boa família, criado dentro de às vezes até dentro de uma orientação cristã. E aquele jovem, no momento de droga, no momento que foi tomado por aquela situação, cometeu um ato desses. Quando a gente liga a televisão, os noticiários do dia, eles são terríveis. Eles trazem aquela agenda do nosso adversário, com tudo aquilo que foi praticado durante o dia. E nós olhamos para essas coisas, nós dizemos, meu Deus, será que há salvação para uma pessoa dessa? Será que há meios dessa pessoa ser alcançada, chegando a um grau tão violento de degradação? Essa pessoa pode ser alcançada pela graça de Deus? E lendo esse texto, que, como eu disse, já foi lido tantas vezes, mas que poucas vezes nós ouvimos pregações a respeito, eu queria estimular você hoje a continuar orando, clamando ao Senhor por aqueles seus queridos, aqueles seus conhecidos, aqueles seus amigos, parentes, que muitas vezes nós olhamos. Eu tenho algumas peças dessas na família, e muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, esse aí é irrecuperável. Mas eu queria dizer a você, não desista. Não desista de orar, não desista de clamar, mesmo que eles pareçam irrecuperáveis. Eu queria falar um pouco a respeito da história do rei Manassés de Judá, cujo reinado foi o mais desastroso por causa da sua impiedade. A ideia aqui principal desse texto é evidenciar que a graça irresistível de Deus pode alcançar sim o mais vil pecador, mesmo que aos olhos humanos ele pareça irrecuperável. Por isso que eu queria que deixasse a sua Bíblia aberta, deixasse que o Espírito ministrasse ao seu coração, porque Deus tem propósito nessa noite para aqueles que aqui chegaram.
se não tem um propósito diretamente para você que já conhece o Deus vivo, tem propósito para que através da sua vida você seja um canal de reconciliação, você seja um canal para que outras vidas sejam alcançadas por essa graça infinita de Deus. Manassés começou a reinar muito jovem, com 12 anos, e reinou por 55 anos em Judá, e teve um período ainda de corregência com seu pai Ezequias, em torno de 10 anos. O seu nome, Manassés, significa aquele que esquece. E eu queria fazer um pequeno parêntese aqui e falar um pouco também para as mães que estão aqui presentes. Orem pelos seus filhos, deem testemunhos de vida para esses filhos que ainda são pequenos, porque depois que eles crescem, só oração e jejum, e joelho no chão. Mas enquanto eles são pequenininhos, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando nós começamos a estudar a história dos reis de Israel e Judá, uma coisa me saltou aos olhos. Todos os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, tiveram mães ímpias, mães idólatras, mães que voltaram as costas para o Deus vivo. Isso é uma coisa curiosa. O Senhor deu à mulher uma atribuição que muitas vezes tem sido negligenciada por elas. A atribuição de edificadoras dentro dos seus lares. O marido é o cabeça da mulher, mas dentro do lar a mulher é edificadora. Amém? Amém. Vamos continuar. Manassés, que significa aquele que esquece, foi exatamente o que ele fez. Esqueceu-se do Senhor, a despeito de tudo que viu e ouviu com a piedade do seu pai Ezequias. Mas ele tinha uma mãe ímpia. E tudo aquilo que a mãe planta no coração do filho é o que vai prevalecer. Amém? Amém. Ele fez o que era mal perante o Senhor. Embora em sua vida tenha tido muitos privilégios e oportunidades, desperdiçou tudo. A gente pode olhar para Manassés e dizer que ele era um rebelde sem causa, à semelhança de muitos que nós vemos hoje em dia. A mãe tem sido advogada do filho, mas não seja advogada do seu filho ou da sua filha para passar a mão por cima da cabeça dele ou dela, sendo conivente com determinadas coisas. Quando precisar disciplinar, discipline. Mão de mãe pesa menos do que a mão de pai. Então, na minha família tem um ditado muito engraçado que diz: pé de galinha não machuca pinto. É verdade. Então muitas vezes a gente deixa de dar uma palmada, a gente deixa de disciplinar dentro daquilo que a Bíblia manda, e acaba que lá na frente a gente vai chorar sem que seja remediável mais. A gente vai chorar sem ter saída. Amém? Como eu disse no início, os noticiários, como a própria história, nos dão conta do enorme rol de homens e mulheres malignos que estão aí. Assassinos, feiticeiros, monstros pervertidos, traficantes, estupradores, déspotas, sanguinários, traidores, parricidas, matricidas, pedófilos, sequestradores, e hoje virou moda ser canibal. As pessoas se deliciam nas suas perversões em comer carne humana. A lista, na verdade, ela é interminável. É difícil para nós imaginar responsáveis por crimes dessa natureza e tragédias terríveis. Nós ficamos quase que achando que é impossível que essas pessoas sejam salvas,
que elas tenham um encontro com Cristo. Eu queria dizer a você que nós teremos grandes surpresas no céu. Amém? Nós nunca sabemos o que acontece nos momentos finais da vida de uma pessoa. E quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus, nós temos acesso a muitas notícias e nós temos percebido que o Senhor, Ele está fazendo uma grande colheita de almas sobre a terra. Vocês não têm noção do que tem acontecido dentro dos presídios. A obra de Deus tem alcançado homens e mulheres dentro dos presídios. Tem uma igreja enorme funcionando dentro dos presídios das principais capitais. O Senhor tem usado homens e mulheres com a unção de Deus para entrar nesses lugares, para serem instrumentos da graça de Deus. E embora eles tenham uma dívida com a sociedade, embora eles precisem pagar por aquilo que fez socialmente, mas eles estão sendo alcançados aos borbotões pela graça salvadora de Deus. Amém? Amém. Vamos continuar. Quando ouvimos menção dessas pessoas e suas práticas malignas, a nossa reação é de indignação e nossa tendência de achar que não há salvação para elas. Julgamos, condenamos sumariamente porque duvidamos da graça de Deus, bem como do poder regenerador do Espírito de Deus. Não há um lugar, por mais baixo que possa ser, que a graça de Deus não possa alcançar o pecador. Na verdade, a graça de Deus só se discerne pelo Espírito. Ela é escandalosa para aqueles que vivem sob o jugo de uma justiça própria. É muito difícil você compreender graça de Deus dentro de uma sociedade que vive em função de obras meritórias. Outro dia eu vi uma irmãzinha dizer assim: olha, fulano recebeu isso porque merece. Eu digo: irmã, deixa eu só redizer a sua frase. Se esse pobre desse irmão fosse receber o que merecia, ele não ia receber nada. O que nós recebemos, o que nós temos, o que nós somos, o que nós sabemos, é por pura graça de Deus. Amém. Graça é favor imerecido de Deus. A história do rei Manassés nos dá a impressão que foi registrada aqui nas páginas da Bíblia Sagrada para nos mostrar que a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa que o pior pecado que o homem possa cometer. Eu achei muito interessante porque quando o Tião abriu o culto, ele fez uma citação do capítulo 5 de Romanos, e no versículo 20 desse capítulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu queria que você me acompanhasse na história desse rei tão ímpio que foi Manassés. Afinal, quais os pecados de Manassés? Em primeiro lugar, versículos 2 e 9 dizem o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele usou a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Ele levou a nação a fazer pior que as nações pagãs. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Era um viciado em astrologia. E outro dia eu ouvi uma história, eu ouço muitas histórias, que uma determinada irmã, ela não sai de casa sem ler o horóscopo. Para com isso, em nome de Jesus. Você está atraindo para si maldição, a semelhança do que fez Manassés. Segundo lugar,
Manassés profanou a casa de Deus, versículos 4, 5 e 7. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele introduziu ídolos abomináveis no templo do Senhor, profanou e insultou a santidade de Deus. Aí eu quero fazer um parêntese aqui e chamar a sua atenção como igreja, chamar a sua atenção como servo e serva do Senhor. Nós precisamos identificar os ídolos os quais nós temos entronizado em nossos corações. Porque este corpo que o Senhor nos deu é santuário vivo do Espírito Santo de Deus. E neste corpo só pode ter um Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Cuidado com esses ídolos humanos, camuflados, escondidos, disfarçados, que nós insistimos em erigir altares entronizados no centro da nossa vida. Terceira coisa, terceiro pecado de Manassés: ele transformou-se num feiticeiro, porque um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, e quanto mais nós entramos por essa vereda, mais nós nos afundamos. Ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos, queimando-os vivos a Moloque, que era um deus pagão. Era adivinho e agoureiro. Havia uma prática das nações pagãs que foi recebida por ele, que era a prática de adivinhar pelas nuvens. Assim como muitas vezes a gente vê no meio dos povos árabes aquela prática de se adivinhar pela borra do café que fica no fundo da xícara. E tantas e tantas outras práticas. Ele tratava com necromantes, ele consultava os demônios que se faziam passar pelos mortos. Porque aqueles que são invocados dentro dos centros como sendo familiares mortos são demônios. Porque aquele seu familiar que passou para a eternidade, ele não pode mais se comunicar com você. Ele agora é problema de Deus. Amém? Amém. Mas não satisfeito, ele derramou muito sangue inocente. Além disso, Manassés derramou muito sangue inocente. Esse texto está em 2 de Reis, capítulo 21, versículo 16. Ele derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então ele, não satisfeito em matar seus próprios filhos, ainda matava os filhos dos outros em sacrifícios intermináveis. Tem um historiador chamado Flávio Josefo, que ele diz o seguinte, que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém por ordem de Manassés. Foi esse rei sanguinário e perverso que mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Amém? Você já está com uma raiva tão infeliz de Manassés que eu tenho certeza que se ele estivesse vivo agora você dava fim a ele, não é? Mas vamos continuar, porque eu quero que você tenha bem muita raiva dele mesmo, para você ver que o Senhor, ele ama
o pecador arrependido. Vamos embora. A impiedade de Manassés suscitou o juízo de Deus sobre ele e seu povo. Versículos 10 a 12. Primeiro, o Senhor advertiu: o Senhor não faz nada sem que antes ele advirta. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Olha a paciência de Deus. Deus o alertou, disciplinou, enviou-lhe profetas, mas ele e o povo endureceram o coração. Diz aquele velho ditado que quem não ouve cuidado, ouve coitado. Foi o que aconteceu com Manassés, que pagou um alto preço por sua rebelião e desobediência. Segundo lugar, veio a prisão de Manassés, versículo 11. O Senhor é um Deus longânimo, paciente, mas Ele tem uma hora que Ele permite que determinadas coisas aconteçam para que você acorde. Manassés, ele é arrancado do trono, preso com ganchos e levado cativo à Babilônia. Babilônia era o centro da feitiçaria do mundo. Mas os ídolos aos quais Manassés servira não puderam ajudá-lo. Amém? Aí vem aquele momento onde a ficha cai, os olhos são desvendados. Versículo 11 diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao seu Senhor, ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Já, bichinho? Porque tem uma hora que o bicho pega. E eu queria dizer uma coisa a você: se Deus tiver propósito na vida daquele seu familiar, olha, ele vai andar por caminhos terríveis, mas chega uma hora que o Senhor engancha, bota um gancho na queixada dele e diz: venha-se embora. Acabou a brincadeira. Ele se angustiou, desespero e angústia profunda de alma o fizeram lembrar que existe o Deus verdadeiro e dele não se zomba. Será que a saída para o rei Manassés? É possível a conversão de uma pessoa dessa? A graça de Deus responde que sim, do versículo 12 ao 16. A humilhação de Manassés, versículo 12 que nós lemos. A genuína conversão começa com o arrependimento sincero de coração, que Paulo chama de tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus, ela produz vida eterna. Manassés muito se humilhou perante o Deus de seus pais, o único e verdadeiro Deus. Segundo lugar, a maravilhosa graça de Deus entra em ação, versículo 13, que diz assim: fez de oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus é rico em perdoar, embora ele abomine o pecado, ele ama o pecador arrependido. A gente ouve as pessoas dizer: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele ama o pecador arrependido. Amém? Amém. Vamos lá. O Senhor ouviu o clamor de Manassés, atendeu-lhe a oração, fazendo voltar ao seu trono. Aquele homem que passara a vida inteira invocando demônios e levantando altares a deuses pagãos, na hora do aperto, do sofrimento, cai em si, clama ao verdadeiro Deus e o Senhor socorre. Não há uma só pessoa que clame ao Deus vivo que saia sem resposta. Amém? Se você tem clamado, se você tem chorado por alguém, continue orando, continue clamando, porque a resposta está vindo em nome de Jesus. Eu não sei como essa resposta está vindo, mas ela está vindo para a glória de Deus. Mas quando o arrependimento é sincero, ele produz frutos benditos, frutos dignos de arrependimento. As provas do arrependimento de Manassés nós encontramos nos versículos também de 13 a 16. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, os olhos dele foram desvendados,
ele edificou um muro fora da cidade, muro fora de proteção. A cidade não tinha proteção, como o próprio rei não tinha proteção. Ele rompeu o muro, serpentes o picaram. Ele lançou fora todas as abominações que havia colocado na casa do Senhor, versículo 15. Ele derrubou os altares pagãos e restaurou o altar do Senhor. Ordenou o povo a servir somente ao Senhor. Aleluia. Conversão tem evidência. Aqueles que verdadeiramente se converteram mudaram de vida, mudaram de rota, não permanecem mais nos mesmos pecados de outrora, a menos que essa conversão não tenha sido verdadeira, tenha sido apenas uma adesão a Cristo. É fácil aderir. Muitas vezes nós estamos na igreja, a música é interessante, a música emociona, as pessoas são legais, o pastor ele faz orações por nós nas madrugadas, mas não houve uma mudança sincera de coração. Por isso que quando nós fazemos um apelo, eu faço um apelo para que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que esse apelo seja feito, levado aos seus ouvidos pela presença do Espírito Santo que está neste lugar, e é Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Não é a música tocada pela irmã Mana no teclado, não são as luzes apagadas, não é o emocionalismo do momento, mas é a ação efetiva do Espírito Santo de Deus, que é esse canal da graça até o coração, até os ouvidos daqueles que ouvem. O que essa história nos ensina? Em primeiro lugar, a piedade dos pais não garante a salvação dos filhos. Salvação é pessoal e intransferível. Ezequias, pai de Manassés, era um homem piedoso, fez o que era bom perante o Senhor. Mas havia outras fontes ali que interferiram. Mas certamente Ezequias era um homem que orava por aquele filho, clamava a Deus por aquele filho, e o Senhor honrou a oração daquele servo. Segundo lugar, não há impiedade ou grau de pecado que esteja além do alcance da graça salvadora e do perdão de Deus. Terceiro lugar, você que recebe esta palavra, não endureça o seu coração, não espere uma tragédia para voltar-se para Deus. A gente ouve muitos dizerem assim: eu estou desviado do evangelho, eu fui crente. Você nunca foi. Se você nasceu de novo, você não morre de novo espiritualmente. Aqueles que foram alcançados por essa graça, que foram verdadeiramente regenerados, tiveram o seu espírito vivificados, esses não morrem espiritualmente. Podem morrer a morte física, não a morte espiritual, que é a eterna separação de Deus. E em quarto e último lugar, um coração sinceramente arrependido recebe perdão e salvação. Pecado confessado é pecado perdoado, pecado perdoado é pecado apagado. Deus apaga as nossas transgressões, zera a nossa vida. Mesmo que tenhamos cometido crimes, preste atenção, esses crimes serão punidos pela sociedade, mas espiritualmente a vida dessa pessoa está zerada. Nós temos notícias de algumas conversões de alguns presos famosos. Aquela moça que assassinou os pais, me veio a notícia de que ela havia se convertido. Eu não sei o nome, é um nome estranho, um nome alemão, não sei pronunciar. O goleiro Bruno tem sido... Nós recebemos notícias que ele se converteu. Nós esperamos que tenha sido uma conversão genuína, mas eles ainda assim continuarão presos, fazendo a obra de Deus dentro da cadeia, mas espiritualmente eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Se houve genuína regeneração do espírito morto. Amém? Porque o camarada preso, ele aceita tudo.
De repente alguém faz um apelo e ele resolve levantar as mãos. Eu queria que você nesse instante fechasse os seus olhos. E se há alguém neste lugar que nunca fez uma decisão pessoal por Jesus, nunca entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso hoje, eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria muito orar por você. Todos são crentes? Glória a Deus. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, que o Senhor possa ministrar o seu espírito, e que você não desista de orar por aquela pessoa que você olha assim e diz: ali não tem jeito. Não diga isso, porque o Senhor, uma das especialidades de Deus é agir no impossível. Amém?